Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 24 de maio de 2024, sexta-feira, 21 graus neste exato momento. É uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto. A probabilidade de chuva de 0% e a umidade relativa do ar está em 68%. Hoje nós temos aí um dia típico de outono, né? Um friozinho logo pela manhã, calor à tarde e seco, muito seco. Então, é o outono brasileiro dando as suas caras aqui em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Hoje nós teremos 32 graus de máxima, 18 graus foi a mínima hoje logo pela manhã. Mas eu quero passar algumas informações para vocês a respeito do que está e o que deve acontecer nos próximos dias. Hoje nós estamos tendo aqui 14 graus de amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Você precisa necessariamente se hidratar bastante, cuidar para que você não fique em lugares muito secos, evitar fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, né? Porque vai estar muito seco e vai estar quente. 32 graus segundo o termômetro, 35, 36 de sensação térmica. É complicado. Quem tem problema respiratório, evite lugares onde tem muita poeira, lugares abertos, onde você vê que está muito seco, evita esses lugares, porque realmente a tal da infecção pulmonar está assolando boa parte da população aí, fazendo com que cresça o número de atendimentos nas UPAs, nas UBSs, né? Nas UBDSs, todo mundo aí correndo atrás para poder fazer com que sejam minimizados os sintomas dessa situação. Então, para que você não entre para o sistema de saúde e não fique em situação complicada nesse tempo que está seco, faça alguns procedimentos, coloque aí no seu quarto uma toalha molhada, se você tem um vaporizador, coloque o vaporizador no seu quarto, faça com que tudo seja o melhor possível para esse tempo de dificuldade. É tempo complicado aqui na região sudeste do Brasil e agora tem um probleminha. Vai ter uma diferença aí. Eu quero que você preste bastante atenção nessa situação. Além de continuar fazendo os protocolos aí que deve ser feito para poder não ter contato com o mosquito da dengue, para que não tenha contato com o escorpião, que você continue fazendo aqueles protocolos que a gente fala sempre aqui, né? E continuar orando pelos nossos irmãos ali do sul que estão em dificuldades que, por causa da chuva, porque muita chuva naquele lugar e agora muito frio também. Então, passando daqui para poder falar a respeito de nós aqui. Em Ribeirão Preto, a temperatura, dá uma olhadinha aí, ó, vai cair, presta atenção. Ó, aqui, ó, no dia 28 do 5, que vai ser terça-feira, próxima terça-feira, ela já vem para 11 graus, pessoal, aqui embaixo, ó, 11 graus, 28 do 5. Depois, 29 do 5, ela cai para 8 graus de mínima. É muito baixo para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que nós estamos acostumados aí com mínimas de 16, 17, 18, mais 8 graus não. Então, passando aqui nesta manhã, para poder falar com você também que está em condições, tem condições, consegue ajudar essas pessoas, que você também ajude o pessoal que está em situação de rua, esse pessoal que está morando aí em lugares que não tem um aquecimento, né? Então, se você tem cobertor, se você tem roupa, principalmente roupa para idosos e crianças. Então, se você tem condições, faça essa doação. Assim que você encontrar alguém que está necessitado, faça isso, porque 8 graus aqui, ó, na próxima quarta-feira, 29 do 5, tá? Véspera do feriado. No feriado vai estar 10 graus. E tá todo mundo aí querendo, vai ser feijoada, não sei o quê. Olha, vou falar um negócio aqui para vocês. Eles já começaram a aumentar o preço dos ingredientes das feijoadas. Por quê? Porque eles sabem que com mínimas baixas assim, o pessoal normalmente faz uma comidinha mais quente, mais pesada, mais calórica, né? E aí fica essa situação. Eu quero pedir para vocês que estão aí no Zap que não mandem mensagem agora não. Evita mandar mensagem que fica fazendo barulho aqui. Então, presta atenção aqui, ó. Cuidado nesse tempo também. Você aí que está
com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma necessidade, pode passar para nós aí. A gente, dentro da medida do possível, né? Dentro do possível, nós vamos fazendo a nossa parte também, tá? Mas tá aí para você ficar sabendo o que vai acontecer na semana que vem. Na terça-feira, 11 de mínima, na quarta, 8 de mínima, quinta, 10 de mínima e na sexta-feira, 12 graus de mínima. Então, já fica aí esperto, porque não vai subir muito na terça-feira. Na terça-feira vai ter 23 graus, vai ser mais ou menos o que está passando agora, nesse momento, em Ribeirão Preto. 21, 22 aí, na terça-feira vai ser 23 de máxima. No meio do dia, 23 graus. E na quarta-feira, 24 graus de máxima, 8 graus de mínima, vai ser uma queda de temperatura em relação ao que nós estamos agora, neste exato momento, uns 13 graus aí, 14 graus de mínima, tá? Então, fica esperto aí, cuida bem da sua saúde aí, para que você não tenha problemas respiratórios nesse tempo também. A sequidão vai ser grande, porque só vai dar uma chuvinha aí segunda ou terça-feira, e isso já vai acarretar uma queda brusca da temperatura, beleza? Dado esse recado, vamos para o versículo, e eu preciso fazer hoje a live um pouquinho mais rápida, porque nós temos aí algumas intercorrências. Quero fazer com 15. Vou tentar fazer com 15, vai dar tudo certo. Não tenha medo, tenha fé. Não deixe que o medo te domine. Não tenha medo, tenha fé. Esse texto está em Marcos. Olha aqui, Marcos no capítulo 5, versículo 36. Deixa eu tirar esse... deixa eu tirar isso aí daí para poder ajudar. Jesus foi chamado, foi convocado por um homem que se chamava Jairo, porque a sua filha estava mal na sua casa. E quando ele comentou e falou com Jesus a respeito da sua filha, Jesus disse para ele que era para aguardar um minutinho que nós vamos lá. Nós estamos indo lá. Mas presta atenção que Jesus falou para ele assim, ó, na segunda parte do versículo: não tenha medo, tenha fé. Eu gosto muito de todas as pregações que falam a respeito de não ter medo, ter fé, e isso é muito bom, fica parecendo para nós que é fácil, e não é fácil. Em momentos de dificuldade, em momentos de problemas, em momentos de necessidade, não é fácil. E você que está vivendo aí, deitado em uma cama de hospital, em um leito de hospital, você que está se recuperando em casa e de uma intercorrência, ou passou por uma situação cirúrgica, você que está aí nesse momento se recuperando, você sabe muito bem do que eu estou falando. Jesus, quando falou isso para Jairo, eu creio que o coração dele estava bem pequenininho. Mas no meio do caminho, presta atenção, entre Jairo ter falado com Jesus e Jesus se dispor a ir até a casa de Jairo, apareceu uma mulher que estava com um fluxo de sangue e que não cessava, e ela tocou no vestido de Jesus, na orla da roupa de Jesus, e dele saiu virtude e a curou, porque ela tinha fé no coração dela. Ela não tinha medo, ela não tinha mais por que ter medo, porque agora ela já não poderia estar no meio da multidão e ela desafiava essa situação. Ela não poderia tocar num homem também, porque ela estava numa situação que eles diziam que era de imundície. Então, quando aconteceu dela tocar, tudo parou. E nesta parada, nesse tempo de espera, que não é fácil, eu acho que Jairo estava ali, vamos logo, esquece, já saiu, já curou, já está tudo certo, vamos embora, vamos fazer, vamos lá falar que minha filha está lá e está para poder morrer. Aparece um grupo dizendo para Jairo, ó, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. A sua filha morreu. Eu penso que Jairo deve ter ficado muito bravo com aquela mulher que encostou a mão lá em Jesus e foi curada. Eu penso que ele deve ter pensado muita coisa e passa muita coisa na nossa cabeça também. Mas o que eu gosto desse texto, e mais importante
é isso daí, que ele fala assim, ó, aqui, ó. Mas Jesus não se importou com a notícia. Presta atenção. Jesus não se importa com as notícias. Ele não está nem aí para o que médicos estão falando, para o que os economistas estão falando, para o que os políticos estão falando, para que os vizinhos, os amigos e até os da própria casa estão falando. E se você pegar todas as vezes quando Jesus deu uma ordem para alguém, quando Deus dá uma ordem para alguém, quando ele fala alguma coisa para alguém, ele mantém a sua palavra e ele espera que nós tenhamos fé e não medo. Por isso que ele falou para Jairo: não, calma aí, nós vamos lá ver a sua filha e pronto. Foi só a fala. Quando apareceu os homens dizendo a respeito que a filha já havia falecido, Jairo quis titubear e o coração dele deve ter balançado. O texto não fala, mas o coração dele deve ter entristecido, a mente deve ter voado, falando, nossa, está lá em casa a minha filha morta. E nós parados aqui e Jesus poderia ter feito alguma coisa por ela, né? Mas só que ele vem e diz para Jairo assim, ó, não tenha medo, tenha fé. Nós vamos lá. Fica tranquilo, calma aí. Não escute a voz desses que estão aí só trazendo notícias ruins. Existem pessoas hoje só escutando más notícias, tá? E aí acaba colocando o coração e a mente nessas más notícias e pensando que Deus está preocupado com essa situação. Eu penso, a minha ideia, eu penso que aqueles que estavam próximos a Davi antes dele matar o gigante, deveriam estar falando assim, quem que esse rapazinho, além de Eliabe, né, que era o irmão de Davi, que estava bravo com Davi, porque ele estava fazendo muitas perguntas, querendo saber quem era o Golias, que estava o sujeito que estava do lado de lá, gritando, aquele gigante, e sendo informado daquela situação. Então, ele fala assim, ó, eu não estou nem aí com as notícias, ele é grande, ele é forte, ele é preparado, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. Não estou preocupado com isso. Deus não está preocupado com a situação. Ele não tem nenhuma preocupação com circunstâncias, tá bom? Ele ama pessoas, ele quer pessoas com ele quer que você tenha fé. Apenas isso. Creia que Jesus vai fazer o milagre na sua vida. Só isso. Não precisa de outra coisa. Nesse momento, você precisa, necessariamente, aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida para que você tenha a vida eterna. Mas não tenha medo. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te dominar. A partir do momento que o medo te domina, a partir do momento que o medo toma conta da sua mente, você paralisa. Então, não deixe que o medo tome conta de você. Tenha fé. Deus vai fazer o melhor na sua vida, na nossa vida, na vida daqueles que são seus queridos, aqueles por quem você tem orado, aqueles por quem você tem buscado. Então, não tenha medo, tenha fé. Haja com fé. Continue agindo com fé. Deus vai fazer o milagre na sua vida, assim como fez na vida da filha de Jairo, e mostrou para ele que não precisa ter medo das más notícias. Assim como você, pode ser que nesse momento você está com más notícias. Pessoas trouxeram más notícias. Pessoas trouxeram coisas para você ficar sabendo que você não precisava ficar sabendo, ou que você precisava ficar sabendo, mas que não pode colocar a mente e o coração nestas circunstâncias, porque Deus não está nem aí com essa situação. Ele não se preocupa com o tamanho, ele se preocupa com você, ele ama você, ele quer fazer um milagre em você. Por isso você não pode deixar o medo te dominar. Você precisa ter fé. Não deixe o medo te dominar. A filha de Jairo foi curada
foi ressuscitada, mas não foram todos que foram lá assistir a ressuscitação da filha de Jairo. Não foram todos. Tem muita gente que não vai poder ver o seu milagre, não vai poder ver acontecer o seu milagre. Depois elas vão constatar que o milagre aconteceu, mas num primeiro momento não confie em nada a não ser, em nada e ninguém a não ser em Deus, tá bom? Não tenha medo, tenha fé. Essa é a palavra para você nesta manhã de sexta-feira, início de um final de semana e que vai ser uma bênção na vida de cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as pessoas que estão conosco nesta live, por todos aqueles que nesse momento estão ali no Rio Grande do Sul, padecendo alguma dificuldade, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Gere fé dentro do coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam ter o melhor desta vida nesse tempo de 2024, ainda no mês de maio. Nós oramos pela vida da Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia, oramos pela vó Hilda, pela vó Luzinete, pela vó Teresa, por todos aqueles que nesse momento estão com alguma dificuldade. O Emerson, a dona Maria José, que é sua mãe, oramos pela dona Neia, pelo Fernando, oramos pelo Geninho, pela Selminha, por todos aqueles que normalmente nós oramos nesse lugar, neste tempo de dificuldade, de problemas. Oramos pela Viviane e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê graça, dê saúde, dê paz a cada uma dessas pessoas. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de todos aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, aqueles que estão em meio a alguma guerra, aqueles que estão padecendo algum problema com chuvas, com falta de chuva, com excesso de calor, com frio, aonde quer que tenha uma pessoa para ser abençoada, que o Senhor estenda suas mãos e estenda a sua bênção sobre a vida delas também. Oramos pelos encarcerados, pelos aqueles que estão drogados, no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão desempregados, os depressivos, aqueles que estão nesse momento precisando de um apoio espiritual, de um apoio emocional, sentimental, que o Senhor dê graça e saúde a cada um deles e oportunidade para que possam ouvir a sua palavra e crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de cada ser humano que passa pela terra neste exato momento. É a minha oração, é a nossa oração, e oramos também pelos idosos, por todos aqueles que estão nas casas de repouso, aqueles que estão nos asilos, que sempre estão conosco, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. E a minha oração é a nossa oração em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe. Bom dia para vocês, uma grande sexta-feira. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Nós voltamos mais tarde. Vou prometer para vocês que nós vamos falar a respeito do medo mais tarde, numa outra live, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Bom dia.